Olá, pessoal! A cada semana, pensar a nova forma de se educar durante a quarentena se torna um desafio maior para os professores. Hoje, o Na Ordem do Dia conversa com Ivan Gontijo, coordenador de projetos do Todos pela Educação. Olá, Ivan, tudo bem? Oi, tudo bem, Vivian? Um prazer falar com você. Prazer é nosso, obrigada aí pela sua disponibilidade. Bom, então o Todos pela Educação elaborou uma nota técnica para orientar o debate público educacional que destaca 4 mensagens sobre o ensino à distância na educação básica frente a essa pandemia que vivemos, né? Então, a primeira delas demonstra que o efeito do ensino remoto é limitado e que é preciso, inclusive, pensar no retorno às aulas, né? A gente ainda não sabe exatamente quando, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o governador acredita que em julho isso já será possível. Mas, enfim, a gente gostaria de saber o que vocês pensam sobre o como nesse retorno. Então, muito importante esse ponto que você traz, Vivian, porque são duas coisas que as secretarias de educação têm que estar olhando com muita atenção nesse momento. A primeira é, enquanto as escolas estão fechadas, como que eu faço com que as atividades escolares não parem? Então, como que eu tento chegar nos alunos através das plataformas virtuais, da televisão, do rádio, do material impresso? Então, uma série de estratégias para que eu consiga atingir o maior número de alunos e que eles consigam seguir estudando no seu domicílio. Mas como a própria nota técnica frisa, o ensino presencial, o ensino à distância na educação básica, o impacto que tem na aprendizagem é muito diferente. Então, como todo mundo muitas vezes sempre cita, não é a mesma coisa, né? É diferente você estar numa sala, sentado com o seu professor, que é um profissional formado para isso, do que você estudar sozinho na sua casa, muitas vezes sem um ambiente adequado, muitas vezes com uma conexão de internet frágil ou até inexistente. Então, não é a mesma coisa. Por isso, quando a gente voltar desse período de ensino à distância, quando as escolas reabrirem, é provável que os alunos voltem com mais defasagens, mais lacunas na aprendizagem. Então é muito importante nesse retorno às aulas que as escolas se planejem muito bem, com o apoio das redes de ensino, para que elas consigam fazer com que esse retorno, que não é um retorno comum, não é um retorno de férias, então é um retorno que tem uma série de peculiaridades, para que a gente possa retomar as atividades escolares da melhor maneira possível. Inclusive, a segunda mensagem fala um pouquinho sobre o acesso também dos alunos a essas formas elaboradas para o ensino remoto, né? Então, assim, nem todos os alunos possuem acesso à internet, como você comentou, a celulares, computadores, nem ao menos a TV, né? Que é uma das plataformas que estão sendo utilizadas no centro de mídias, que é a TV Educação. Então, aí ficam duas perguntas, né? Esse aluno, ele está em desvantagem? E os alunos que têm acesso a esses dispositivos, como que é possível acompanhar esse rendimento? Exatamente, esse ponto que você toca é muito importante, Vivian, porque uma constatação que a gente faz é que os recursos tecnológicos eles são distribuídos de forma desigual na sociedade, né? Acho que isso era uma coisa que a gente já sabia, a pandemia tem acentuado ainda mais. Então, diante desse contexto, o que é mais importante de ser feito? É que as redes de ensino adotem estratégias das mais variadas possíveis, que vão até aplicativos, até televisão, rádio, passando por plataformas virtuais. E nisso é importante a gente parabenizar, inclusive, a Secretaria Estadual de São Paulo, que tem feito um plano robusto para tentar atingir o maior número de alunos possíveis. Mas a gente sabe que, como eu citei anteriormente, é difícil chegar em todo mundo e, mais do que chegar em todo mundo, chegar com qualidade em todo mundo. Então, por isso, é muito importante que a gente planeje muito bem quais são as estratégias, qual é o desenho que essas estratégias têm. E, além disso, tem um outro ponto que é muito importante, que é como que a gente consegue instruir os pais para ajudarem as crianças. Porque, por exemplo, na educação infantil, que é um tema que tem surgido muito forte, não é possível fazer atividades à distância na educação infantil, porque os alunos são muito pequenininhos, a maioria não é alfabetizado. Então, como que eu posso também instruir os pais de como que eles podem conversar, brincar e seguir educando os filhos com intencionalidade pedagógica nesse período tão difícil. Então, todas essas soluções são provisórias. A gente não estava preparado para esse período de fechamento das escolas. Ninguém estava, né? Então,
como são soluções provisórias, o mais importante é a gente garantir que elas cheguem no maior número de pessoas e, ao mesmo tempo, já começar a planejar essa volta às aulas. Porque essa volta às aulas vai ser fundamental para a retomada das atividades escolares. Então, o envolvimento das famílias nesse momento é fundamental, né? Exatamente. O envolvimento das famílias é central, porque a gente sabe que os alunos, os pais estão tendo que assumir muitas vezes a tarefa super complexa de ensinar. Muitos pais, inclusive, estão percebendo o quão difícil e desafiador é o trabalho dos professores, né? Então, também se comunicar com as famílias é fundamental, não só para esse período em que as escolas estão fechadas, mas também no retorno às aulas. Então, os pais têm que saber muito bem quando retornam às aulas, quais vão ser os protocolos de saúde que vão acontecer nas escolas, se houver rodízio, como em São Paulo, que dia que os filhos vão, que dia que os filhos não vão. Inclusive, porque uma coisa muito importante que a gente tem que estar atento é que a gente corre um risco de aumento da evasão também, né, nesse período de volta às aulas. Por quê? Primeiro, porque você está tendo uma quebra do vínculo tradicional entre a escola e os alunos. Segundo, porque em períodos de crise econômica é muito provável que mais alunos também tenham que ir para o mercado formal e informal de trabalho, o que corre um risco de evasão. Então, os pais também têm que estar muito atentos e estarem cientes da importância da educação nesse período tão difícil. Com certeza. E agora vamos falar um pouquinho da mensagem número 3, que é até interessante, assim, vocês afirmam que o ensino remoto não é aula online, né? Vocês falam sobre multiplicar as experiências de aprendizagem. Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente. Então, Vivian, porque muitas vezes a gente tenta transpor o modelo presencial para o modelo online. Então, a gente coloca uma câmera diante de um professor e pede para ele, fale durante 50 minutos sobre um determinado tema. Esse é o modelo mais tradicional e mais simples de aula online, né? Que é, o que você está fazendo? Você está digitalizando a sala de aula tradicional. Uma vantagem do online é que ele permite, de uma maneira um pouco mais simples, a personalização e a customização dos conteúdos, porque a gente sabe que os alunos aprendem de formas muito diferentes. Então, alunos que aprendem mais rápido podem avançar um pouco mais rápido. Alunos que têm um pouco mais de dificuldade podem ter mais suporte das plataformas, dos professores. Então, o design instrucional das plataformas, a forma como elas são montadas, importam e importam muito. Então, na televisão e no rádio, é mais difícil a gente conseguir fazer essa personalização e customização, né? Mas nos aplicativos, por exemplo, como é o que São Paulo tem feito, é possível. Então, o que a gente sempre cita é que a maneira como esses recursos tecnológicos são desenhados é muito importante, porque a gente sabe que um recurso pode ser muito legal ou ele pode também ser super desanimador. Então, fazer um produto para os alunos agora que não incentive eles em um período que eles já estão distantes da escola, pode inclusive piorar essa relação escola-aluno que já está muito frágil por conta do fechamento das escolas. E aí vem a questão também da atuação dos professores, que aí a gente vai para a mensagem número 4, né? Voltamos a cair no problema de formação, que já é um dilema até da vida normal, né? E parece até mais agravado agora no isolamento. Inclusive, um número expressivo desses docentes não tem familiaridade com a tecnologia, né? Então, dá para resolver isso agora? Então, esse é um fator que já, como você mesmo disse, ele já era presente nas escolas brasileiras, né? A gente sabe que a gente ainda é muito preso a um modelo muito tradicional de ensino, com baixa inclusão de tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. Então, isso já era uma realidade que agora a pandemia ressaltou um pouco mais. Mas tem duas mensagens aqui que são muito importantes. A primeira é: a tecnologia não substitui o trabalho do professor. Então, o professor, ele é talvez até mais fundamental nesse período em que ele consegue curar os conteúdos para os alunos, dar suporte para os alunos. Então, não adianta você colocar um aluno na frente de um computador sem nenhum apoio de um profissional especializado, porque a aprendizagem não vai acontecer da mesma forma. Então, a aprendizagem não substitui, a tecnologia não substitui o professor. Ou seja, a tecnologia não é um fim, a tecnologia é um meio para auxiliar
tanto os alunos quanto os professores a impulsionar o seu processo de aprendizagem, né? Então, essa é a principal mensagem. Então, professores que acham que vão ser substituídos pela tecnologia, isso não acontecerá. Vejam a tecnologia como uma aliada. Outra mensagem que é muito importante é que os professores eles não foram preparados. Esse tema da tecnologia não está muito presente nas formações continuadas dos professores, então eles não tiveram suporte também. A gente sabe que tem muitos professores também que têm uma faixa etária mais elevada, que nasceram em um outro mundo que não era tão digital quanto o nosso, então tudo isso é normal. Agora, o que é muito importante? Que nessa retomada das aulas, esse tema da tecnologia entrou no centro do debate educacional. E também estão surgindo muitas coisas legais, né? É importante a gente ver que vários professores estão colocando de pé soluções que são bacanas, soluções que os alunos têm gostado. Então já era uma demanda, tanto dos professores quanto dos alunos, inserir a tecnologia na escola. Então, talvez um dos possíveis, é até difícil falar, legados desse período tão conturbado, é a tecnologia nas escolas, só que para isso a gente precisa de duas coisas que são muito importantes. A primeira é que os profissionais da educação sejam formados para atuar com tecnologia e que a gente garanta a conectividade de todas as escolas. Porque a gente sabe que a presença de Wi-Fi, de banda larga, e mesmo de equipamentos como computadores, retroprojetores, não existe em todas as escolas. Então, se a gente conseguir garantir formação e conectividade, a gente pode ter uma alavanca importante para impulsionar os resultados de aprendizagem dos alunos brasileiros. É isso aí, Ivan. Então, por hoje, o nosso bate-papo acaba por aqui. Eu agradeço muito, viu, a sua entrevista. Tá ótimo. Obrigado, Vivian. Obrigada, Precisando, conte conosco. Ivan. Com certeza. Estou vendo que vocês estão sempre trabalhando em cima disso, né? Agora a questão da educação na quarentena, então com certeza o nosso contato vai surgir novamente. Tá ótimo. Obrigado, Vivian. Muito obrigada, Ivan. E o programa de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.